Olá, meus amores! Está no ar mais um nosso episódio do EntreteCast, o seu podcast maluquinho com duas pessoas maravilhosas que vocês amam. Eu, Breeze the Star, e ele, André Moura, essa carequinha que a gente adora, que a gente ama. O enciclopédia das novelas, de todos os artistas, de tudo. E claro, aproveita, tenho que dar logo o aviso para vocês, né? Toda semana nós trouxemos sempre aquele entrevistado maravilhoso para você, né? Você sempre pede no Instagram, pede no YouTube. Aproveita já, claro, se inscreve no nosso canal do Entretemeio e você lá vai poder ver o nosso episódio completo e também os cortes. Mas se você também quiser ver no nosso Instagram, @Entretemeio também, você vai encontrar os nossos cortes, tá? Manda direct, eu quero esse entrevistado, eu quero esse entrevistado, que a gente só traz pra você aqui no nosso podcast, no EntreteCast. André Moura! É isso aí, Brigistar. E aí, você também que está nos acompanhando sempre pelas nossas redes sociais. Vamos direto, sem rodeios, apresentar nossa convidada, nossa Vamos! ilustre convidada. Ela que, claro, que era o nosso sonho de consumo desde Sempre! os primeiros episódios do EntreteCast. E ela veio, ela está aqui com a gente. Ela é, sem sombra de dúvidas, me desculpem as outras, gosto de todas, mas ela é a rainha dos palcos, A dona dos hits, a que dona ninguém dos hits. esquece! São mais de 30 anos De carreira. Você que foi um adolescente lá nos anos 90, nos anos 2000 e agora nos anos 2000, que foi nos anos 2010 e 2020, com certeza já cantou Eu Não Vou Negar que amei você, eu não vou negar. Aqui com a gente no EntreteCast, a diva musa mó, Lili Araújo! Seja bem-vinda! Gente, a Lili, primeiramente, é nossa amiga do coração. A Lili Chama. nunca recusou um convite dos nossos projetos. Verdade, Ela nunca sempre recusou. tá com a gente, tudo a Lili tá com a gente. É muito bom bater esse papo com a Lili. Ela não tem foge filtro. da raia. Aham. Sabe que ela vai contar tudo. Vamos Conta. relembrar essa história linda que começou aí alguns anos atrás, né? Duas Algumas décadas. décadas atrás. 3. E ela, sem sombra de dúvidas, tem muito, mas muito assunto para contar. Seja bem-vinda, Diva Que prazer estar com Master. vocês. Brigistar, que sempre aparece nos shows e canta. Quero dar uma várias. vergonha. Sou carequinha. Eu tô até com agora é o vergonha carequinha que a gente- disso. Eu não sabia do carequinha que a gente ama. É, Aí agora eu já faz. quero botar no Pode, meu você vocabulário. Dá até vergonha, porque, enfim, né? Eu tô em teto com a Lili há 3.000 séculos. Pois é. Eu não vou no Pois é. ensaio, Tem que ir no show da Lili, por favor. mas é vai dar maravilhoso. certo. A Brígida representa. Ela nos representa muito. Momento Tchan no show da Lili é aquela coisa icônica. Agora, Lili, são mais, como eu já falei, mais de 30 anos de carreira. Vamos começar fazendo rebobina, né? Dar um momento de rebobinar aí sobre a sua história, sobre a trajetória na noite. Você começou a cantar aos 17 anos, fazendo barzinho. Acho que muita gente começou, acho que grandes artistas hoje começaram fazendo barzinho, que é o quê? MPB, voz e violão, né? Aí depois você cantou numa banda de pop rock. Isso. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nessa época, no comecinho de tudo? Assim, a maior dificuldade que eu enfrentei foi a aceitação do meu pai. Porque ele não queria, assim, sabe? Ele não. Família tradicional? Não, é porque assim, eu acho que é uma preocupação de todo pai que começa a perceber ali nessa fase de adolescência, os filhos estudando para vestibular, aquela coisa toda. Sempre tem essa expectativa dos pais em relação, né? Seus filhos vão passar no vestibular, vão ter uma profissão digna, né? Que não seja artista de preferência. Então, acho que meu pai tinha essa preocupação e eu super entendo ele. Eu era muito nova, 17 anos, se você for parar E para era uma pensar, outra mentalidade, né? né? Então, a preocupação dele era isso. Ele queria que eu estudasse, achava que cantar ia atrapalhar. Mas, assim, naquele comecinho ali, eu não encarava como uma possível profissão. Eu nunca Era um hobby? almejei. Era um hobby. Eu comecei com brincadeira na escola, festival na escola. Tudo muito amador, tudo muito despretensioso, né? Eu entendi essa preocupação dele, mas eu sempre tentava, pai, mas é só brincadeira de escola e tudo. Nesse período aí, né, de MPB
da banda de pop rock. Então, acho que foi mais assim, essa coisa mesmo da aceitação do meu pai, que ele ficava meio assim, e eu sempre tentando levar na brincadeira. Então, assim, eu nem encaro como uma dificuldade de mercado, porque não era a minha pretensão. Era só uma brincadeirinha Não era um ali. plano de Isso, carreira, eu né? tinha plano de me formar, eu queria me formar, queria ser uma pessoa normal. Você estava na faculdade e cantava ao mesmo tempo, era Ainda isso? não, nesse Não. comecinho não, estava estudando para fazer vestibular. O terceiro ano, ensino médio. Por hoje. isso, essa preocupação dele, né? De Ah. atrapalhar, e que de fato atrapalhou um pouco. Não tem como não atrapalhar. Mas, enfim, eu consegui me formar mais Se for em que, Lili? em tecnologia e processamento de dados. Chique. E ele, mais por uma tipo assim, para uma satisfação ali. Porque quando eu me formei, eu já estava cantando na banda Bale, já, inclusive. Já cantava na banda Bale, pagava a minha faculdade com Os os cachês. cachês da banda Bale. Caramba. Então, meio que, pai, ó, cumpri minha função e depois eu. A gente falando em cachê, você falando em cachê, eu queria que você lembrasse pra gente qual foi o seu primeiro cachê, dá pra falar? Quanto foi? Acho que era R$ 30. Sério? Eu acho que era R$ 30. Por noite, por show. O show. Isso tem o quê? Mais de 30 anos, né? Era um valor que era expressivo, mas também não. Era. Mas você acha que era por conta da sua idade? Tipo assim, vamos dar. Como ela é novinha, 17 anos. Esse cachê aí era o cachê de MPB que a gente fazia, não ganhava muito, assim, até. E como eu falei, cara, era tudo tão de brincadeira que, juro pra ti era pra de você, boa. pra mim, esse cachê, eu cansei até de fazer, inclusive, show sem receber. Nossa. Só pra poder estar ali fazendo o que eu gostava, com a turma, com a galera. É, Eu estudava, eu tinha outros planos pra mim, sabe? Sim. Como que a banda Bale surgiu na sua vida? O convite para a banda Bale ali em 95 surgiu porque eu cantava MPB já na época e eu sou prima da Luciana. Luciana que cantava na banda Luau. Então eu sempre acompanhava os shows da banda Luau, que era a banda do Marcelo, que é meu esposo, e do Marquinhos, que eram os sócios, né? E a Luciana cantava na banda deles, então eu sempre estava presente nos shows. E os meninos sabiam da minha ligação com a Luciana, porque, enfim, eu estava lá, era fã da banda, fã da minha prima que cantava, assim, meu Deus, achava A aquilo. banda Luau também A foi um banda Luau movimento foi gigantesco, foi né, nos anos um 90. pré-banda Bale ali com os meninos, né? E aí o Marcelo e o Marquinhos, quando se formaram, saíram da banda Luau, a banda Luau continuou com a Luciana no vocal e fizeram a banda Bale. Então, quando eles tiveram a ideia de fundar a banda Bale, eles lembraram que a Luciana tinha uma prima que cantava. MPB, mas que cantava. Ia ser um estilo completamente diferente, né, do que eu fazia de MPB e pop rock, mas cantava. Então, recebi o convite e aceitei. E aí foi onde tudo começou. Ah, então quer dizer que naquela época a banda Bale não era forró. Era mais pop Não, rock. não. A banda Bale era uma banda, vamos dizer, de baile, que era o que a gente chamava. os Era uma banda que bailinhos. tinha Por isso que é banda tudo. Bale. Não é por isso. Não é por isso, não? Bali é a ilha de Bali da Indonésia, né? Ah. Foi a homenagem à ilha de Bali, Sim. que é rico na cultura, muitas, né? Enfim, foi Chique. uma parada meio assim. Uma E a pesquisa. Bale, toda uma pesquisa. Pesquisa. E a banda Bale era uma banda de baile, que a gente fala de baile, porque tocam todos os estilos, né? Então, todas as bandas dessa época aí eram bandas de banda status, essa galera que já fazia, que era uma grande referência ali pra gente, que faziam Tinha uma banda de era Campo Maior, né? Que era banda espacial. banda espacial, que era da toda mesma essa época, galera, né? isso, que fazia tudo, era forró, era axé, que era O axé naquela axé, época estava no auge, né? pagodão, o pop rock com o Kid Abelha. Eu cantei demais Kid Abelha, Lulu Santos, e cantava com Cláudio Sequef, né? Nós fomos os primeiros vocalistas da banda. Beijo, Cláudio. Beijo, Cláudio. E a gente começou muito ali. O forró, ele era pouco. Ele Até porque o movimento forró não era tão grande não era naquela tão época, grande. né? Ó, o É um que tinha movimento de mais forró recente. naquela época? Beto Barbosa, Eliane. Mais ou menos isso. Aí, depois, Mastros com Leite estourou, aí a gente foi e aumentando ali a porcentagem de forró dentro do nosso repertório, né? Vou dizer assim. Qual foi, assim, o momento mais desafiador para você na sua carreira? Eu De acho que, início, por exemplo, né? Na banda Bale. cara, na banda Bale, eu acho que foi o momento em que eu decidi que eu ia viver de música, que eu ia ser que eu ia ser cantora. Já era Coisa- uma profissão. Você já coisa lidava como que- profissão. Porque até então, ali, quando eu me formei,
eu já cantava na banda baile, mas ainda sempre naquela ideia de que quando eu me formasse eu vou parar de cantar, né? E depois que eu me formei, aí eu fiz pós-graduação, aí foi na pós-graduação que eu pensei, cara, eu vou conseguir passar o resto da minha vida trabalhando com isso, né? Comecei a me imaginar uns anos na frente, será que eu vou conseguir ser analista de sistemas mesmo? Vou conseguir trabalhar com isso aqui? E eu já cantava na banda baile, né? Já tava ganhando Aí dinheiro bom? cara, não, eu não cheguei nem a exercer minha carreira, nem cheguei a trabalhar como analista de sistemas. É uma Porque foi coisa- assim, eu me formei, fiz a pós-graduação, paralela a isso eu cantava, e eu já ganhava meu dinheiro com a banda baile. E aí, como eu falei, cara, quando eu começava a imaginar meu futuro na frente de um computador, fazendo sistemas, elaborando sistemas, desenvolvendo sistemas, ficar pensando, será que é isso que eu quero mesmo? E Será assim, que isso tem Lili, a ver comigo? Aí foi quando eu disse, cara, é o seguinte, pá, chutei meu balde, vou seguir o que o meu coração tá pedindo. e é um caminho natural, por conta que é muito difícil. Você pode até observar vários desses outros artistas, acho que quase nenhum seguiu uma carreira de faculdade, É, de estudos. Por quê? Porque, ainda mais no seu caso, que era uma banda que estava em ascensão, que estava com exatamente. projeção de crescimento, então, e não ia ter tempo. Naturalmente, Exatamente. não é porque você não queria, porque eu não quero exercer, ou eu não quero seguir, estudar, enfim, seguir o caminho. Não vai ter tempo. Ou então ela olhou assim pra ela e falou assim, não, eu gostei realmente do que eu tô fazendo, eu Foi gostei disso justamente, aqui. ela se encontrou Se encontrou naquilo, né? e tinha que se dedicar a um ou outro, Isso. um ou outro. Tem algo que não te deixou, tipo, saudade na época? Que me deixou, que não Que deixou. não deixou. Ah, da época da banda baile. É. Ah, eu acho saudade. não tenho saudade das viagens que a gente passava um mês viajando, cantando cada dia num lugar, dos pregos na Muito estrada. perrengue. Uns perrengues que são. Eu tenho. Não é que eu tenho. Eu tenho saudade daqueles momentos que a gente acabava fazendo ali, que tinha a gente, os vocalistas, os bailarinos, a gente sempre acabava, como nós éramos Na folia. aproveitando ali aquele momento, e é uma coisa que fica guardada, os momentos, os perrengues que a gente passou. Mas assim, eu não sinto falta, eu não queria voltar a esse Aquela passado, rotina aquela novamente. rotina, e foi exatamente isso que me levou a sair, a pensar em sair, entendeu? Então, assim, eu não sinto falta, assim. E Lili, você que falou aí agora, qual foram, além desses que você disse, quais motivos te fizeram você tomar essa decisão? Porque a banda vivia o auge. A banda baile estava quando você deixou a banda, foi que ano? 2009. A banda vivia no auge. Vocês já estavam cantando em festivais grandiosos, gravaram DVDs no Mais Um, que foi assim, lotação máxima, que eu tava lá. Já dividi o palco com artistas de nomes nacionais. Como foi quando foi que você decidiu sair? Era uma decisão que você já vinha construindo? Essas decisões, assim, elas nunca vêm da noite pro dia, né? Foram anos, justamente, com os pensamentos. Poxa, essa rotina de show, de viagens, eu queria engravidar. Eu gosto de rotina do dia a dia, de acordar e para treinar, sabe? Eu gosto disso. Com a banda fica Porque difícil. tinha que dormir, né? Nessa época eu já apresentava o programa na TV, eu já era apresentadora, então eu já estava dividindo os palcos com a TV. A TV começou a me consumir muito, porque o programa que eu apresentava era ao vivo e era aos sábados. Então, às vezes, na sexta-feira, eu não podia viajar, porque quem que ia me substituir no sábado, um programa que foi feito para mim, pensado em mim. Então, assim, essas coisas começaram a chocar, né? E eu naquele cansaço mental mesmo, de me dividir, né, os ensaios, e a banda não era minha, a banda era do meu esposo, do Marquinhos, eu tinha carta branca para tomar decisões, assim, em relação a show e tudo, mas não tinha carta branca para dizer, eu não quero ir para esse show e eu não vou. Como que eu ia fazer isso? Aí eu tinha que ir. Eu não quero fazer esse show porque a banda... Você era uma vocalista como os outros. Exatamente, a banda era do meu esposo e do Marquinhos, assim, a carta branca que eu tinha era de gerenciar ali os shows, os ensaios, a produção artística que você assistia lá era eu,
né? Era eu que estava ali por trás. Mas eu não tinha o poder de decisão de dizer, não vou fazer show, porque amanhã eu vou ter que apresentar um programa. Então, começaram a ter esses impasses, eu comecei a ficar um pouco estressada, porque eu já estava cansada mesmo da rotina, né? Uma banda com um formato muito grande, era muita gente, éramos uma equipe com mais de 33 pessoas. Então, eram 23 no palco, fora o backstage, né? A galera que estava por trás. E eu estava ali comandando ensaio de música, ensaio com bailarina. Bailarina. Era estresse. Era. Aí eu tinha que gravar na TV e tinha que apresentar o programa ao vivo, tinha Não tinha Hannah na sua vida. acompanhar, não tinha Hannah na minha vida. Eu tinha que acompanhar a edição das matérias que iam pro ar. Então ficou sobrecarregado para mim. E essa coisa foi passando, eu fui começando aquela sementinha a plantar a plantar na sementinha. cabeça. Cara, e se eu sair? E se eu não quiser mais? Aí sempre vinha aquela. Eu lembro demais que eu chorei muitas noites. Teve um poder de dúvida, então. Tipo assim, você falar, Demais. eu vou sair. Não. É, e se eu E se sair? eu sair? Ah, Como é que vai ser? Aí eu ficava lembrando de toda a minha trajetória na banda, né? De como tudo começou. A gente começou ali em 95, em abril de 95, e os anos foram se passando, e eu vi a banda desse tamanhozinho crescer, gravar músicas de sucesso, e os fãs, e eu, caraca, eu vou deixar tudo isso, e eu me dedicava muito ali, não tinha filho e tudo, então assim, era dedicação plena e total ali pra banda, né? E aí, só que chegou uma hora que eu conversei com o Marcelo, cara, ó, não tô aguentando mais não, quero compartilhar contigo aqui. A gente foi amadurecendo, até que eu bati o martelo, cara, eu não quero mais. Quando- Cara, e depois que eu decidi, foi que decidido. eu sou muito assim, eu sou muito de ficar estudando para tomar uma decisão, de vai, eu aguento coisa, eu vou, me anulo para alguma coisa, pensando, não, pode ser que dê certo, vai dar certo. Só que quando eu decido, Não tem caminho sem. É um caminho sem volta. cara, depois que eu bati o martelo, nada no mundo. É igual quando você termina um relacionamento, quando você esgota todas as suas possibilidades, que você diz, não quero mais, e você não. Você olha para a pessoa, você nem não aguenta mais nem olhar para a pessoa. Pô, fui eu. Quando eu decidi, eu não decidi assim. Não aguentava mais, eu ainda tive que cumprir a agenda, né? Eu ia mesmo assim na marra. Não, Rolava já alguma tava decidido. ciumeira dos outros vocalistas por você, por exemplo, ser casada com o dono da banda? Ah, eu acho que sim, né? Não era uma coisa que era falado assim abertamente, mas eu acho que sempre Tinha rola, né? burburinho. Você Eu acho tinha que os tem, né? chiquinhos, né? Tudo tem. Eu acho que tem, né? Mas assim, eu não me incomodava muito, porque eu sabia que a posição que eu cheguei na banda Bali não foi porque eu era esposa do Marcelo. Pela sua Por isso aí, competência e seu pela minha talento. competência. Isso aí eu posso E um TBT falar. inesquecível da sua carreira? O TBT inesquecível da minha carreira. Ah, eu acho que ali quando eu decidi virar Lili Araújo, acho que uns 2 anos depois, após, né, eu tive a minha primeira música de trabalho, Mas Eu Gosto de Você, gravada pela banda Aviões do Forró, né, gravada assim, tocada nos shows, incluída no repertório. O Você Aviões cantou ali com na ela, não época, cantou? contei Na com sua ela, marcha? exatamente. Ela colocou minha música no repertório. Você imagina, o Aviões do Forró era a banda de forró, maior banda de forró do Brasil ali na época. Não tinha ninguém que chegasse perto deles. E nós que somos né, artistas pequenos, que tocamos forró, sempre quando a gente ia, vamos pesquisar música para botar no repertório, a gente recorria ao repertório do Aviões, porque a gente sabia que lá estavam as melhores músicas do momento. E minha primeira música de trabalho como carreira solo, estava lá entre elas. Então, assim, eu acho que foi um grande marco, foi assim, bem inesquecível para mim, Muito bom mesmo. um TBTzão. E assim, Lili, como você é uma das artistas que já tem 30 anos mais de 30 anos de carreira, 3 3 décadas. décadas. Essa pergunta foi o Arimatea Carvalho, que pediu para te fazer. Arizinho, Aí, beijos. meu amor, um beijo. Você é uma das poucas artistas, digamos aqui, Piauí, que teve uma renovação de público. São 3 décadas, vamos supor que são 3 gerações que te acompanham. Geração 90, geração 2000, geração 2010 e tal. Como que você vê essa mudança de público? Como você analisa o público atual, desses shows que você faz atualmente, para o público, de repente, lá dos anos 2000, lá dos anos 90? Tirando essa parte do povo que ficava
que hoje filma, né? Antigamente dançava. Exatamente. selfie. Hoje todo mundo tá assim, ó, na casa da Lili. Pedindo música. E antigamente era assim, curtia, né, Lili? Cara, é muito interessante isso, sabe? Assim, eu tô muito orgulho dessa minha história, de ter conseguido passar tantos anos no coração das pessoas, fazer parte da trilha sonora da vida dessas pessoas. Eu casei muita gente já Que que se linda. encontrou. Inclusive, ontem eu estava no supermercado e alguma pessoa chegou, Lili, oi, você vai estar no meu casamento dia tal, em agosto. Você, a gente se conheceu. Eu conheci meu marido lá no Mais Um, com você cantando, e a gente vai realizar um grande sonho da minha vida. Então, assim, para mim, isso aí As pessoas, quando elas vêm falar comigo, elas são verdadeiras declarações de amor, assim, que eu recebo, sabe? E, assim, eu fico muito feliz com isso. E a diferença do público de antigamente, como a Brígida falou, era uma galera que ia para noite, curtir, para pra dançar. curtir, para dançar. E o incrível é que a gente conseguia ali com a Banda Bala estourar músicas só tocando ali no Toda Lua, no Mais Um. As músicas da Banda Bala que a gente viraram hit, tipo Não Vou Negar, Ou Eu, Verdadeiro, Bad Boy, por aí, era só com o Zezinho, na banca do Zezinho, e a gente tocando lá. Hoje o público ele é bem mais diversificado, né? Essa galera aí O desse acesso tempo é mais rápido às músicas. isso. Você compete com várias outras atrações, não só daqui, mas quando você coloca sua música na plataforma, você atinge um público maior. E tem mais bandas, né? A galera que está chegando também com um novo estilo, que você tem que se dividir ali e se. Enfim, você tem que matar um leão por dia para você conseguir se manter firme ali dentro da sua proposta, sem perder sua essência. E é isso, E cara. assim- E é uma vitória, assim, porque tem gente que nunca assistiu. Eu recebo mensagens também de pessoas que dizem assim, cara, eu fui pro teu show ontem, eu recebi um direct esse final de semana, eu fui pro teu show ontem, eu nunca tinha assistido teu show. E eu amei, e eu já virei fã. Galera mais nova, de Sim. 20 e poucos, de 30, sabe? Até porque essa galera já da década de 90, a maioria já nem sai mais, né? Me acompanha E pelas assim, redes. você é uma coisa bacana, você sempre está incluindo elementos atuais no teu repertório, né, no teu show, mas sempre tem a tua essência Tá do bom. passado, Tem né? que ser. Tanto que as pessoas vão para frente do palco Por pedir isso. Banda Bali. É. Se não tiver Banda Bali, não nem tem show Eu da Lili. apanho. As pessoas se zangam se você não Se tocar zangam, se Banda zangam. Bali. Você sabe que às Já vezes eu aconteceu de você não esqueço? tocar a música? Já. E Sabe o aí? que acontece? É que assim, todo show que eu vou fazer, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer. Mas eu só sei exatamente o que eu vou fazer na hora, porque eu vou vendo o feedback da galera, né? Eu tenho um repertório gigante, que a minha banda é maravilhosa, quero mandar um beijo para minha banda, que eu sou fã. Então eu tenho um verdadeiro arquivo musical que toca comigo. Só que quando eu chego no lugar, eu vou olhar para saber O termômetro. o termômetro. Como é que tá o clima, o termômetro da vibe da galera do ambiente e a faixa etária da galera. Não, eu vou começar por aqui. Não, eu vou por aqui, né? Então, e aí às vezes a gente faz 2 horas e meia de show, então eu vou modificando ali, vou vendo. Então o show que tu vai ver meu no Casa Barro, de repente vai ser diferente lá no Dominique, né? A sequência, a ordem das músicas, porque vai depender desse Do feedback. público. E às vezes acontece de eu esquecer. Às vezes, já aconteceu várias vezes. Galera, obrigado pela presença. Beijo no coração, a gente se vê aí. Ei, Amanda Bala! Olha, puxa, não cantei, não. Não, vai, olha, meu Deus. Esquece, porque você vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. E às vezes vocês ficam, oh, meu Deus, eu pensei que eu tinha cantado. Bora, minha gente. Aí, lá vai. Mas você se zanga se o povo te chamar de Lili da Banda Bali? Ainda te Eu chamam, Lili? no começo eu me zangava. Mas te chamam ainda, Lili da Banda Bali? Não chama Lili da Banda Bali, mas Banda Bali. Eu passo, as pessoas dizem Banda Bali. Já te irrito. Aí ela, quando ela me viu, vem aqui. Qual foi a primeira coisa que ela Bali! fez? O Ítalo John. A Renan. A Renanca. Eu não falo, eu falo assim, tá, querido. Tá, meu amor. Entendeu? Então, assim, eu Eu já. superei essa fase. Eu já. Não é porque a gente quer imitar ela fazendo Banda Bali, não sei o quê. Aí, Não, e é todo mundo, né? hoje você sabe da sua relevância, né? Como cantora, como profissional. Você se considera uma das maiores?
Cara, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque por tudo que a gente já comentou aqui, que a gente já falou de toda a história, de conseguir se manter bem, né, nesses 30 anos. Claro, a gente sempre tem altos e baixos, tem aqueles momentos que a gente está mais em alta, tem outros momentos que a gente está ali, mas sempre ali naquele gráfico ali, vamos dizer, né, No pezinho no chão. exatamente. Então, e como eu falo, assim, a gente percebe no show, no feedback da galera, dessa conexão que a gente tem com as pessoas, né? Porque eu acho que um artista ele não chegaria tão longe se ele não tivesse uma conexão muito boa com os fãs. E são esses fãs, essas pessoas que você consegue conquistar ao longo de tanto tempo, é que te mantém vivo ali, ali, que tá torcendo por ti. E você conquistando cada vez mais, aí como a gente já falou, do público que se renova. E eu acho que isso se deve a esse compromisso que eu sempre tive, né, com o que eu faço, né? Eu encaro com muita seriedade. O palco é o meu escritório, é o meu lugar sagrado. Então, assim, eu não subo no palco para brincar, para fazer palhaçada. Eu subo no palco para tocar. Minha banda toca muito ao vivo. Eu me preocupo muito com o show, com a entrega do que eu vou fazer. Então, eles saem com o meu músico. Os meus músicos que estão comigo também são muito compromissados com o que fazem. Eles amam fazer tudo bem feito. Então, eu vou assistir o meu show, eu tava falando desse show do final de semana que eu tava tocando lá no Rio Puti, sabe, tocando assim, falando, cara, que banda boa, que banda massa essa minha, sabe, parece que tá tocando um CD, assim, parece que é um playback Maravilha. tocando. Então, assim, a gente ama o que a gente tá fazendo, a gente quer Isso se fazer torna um isso. ambiente saudável até do convívio, Porque, né? assim, essa parada de subir no palco, fazer de qualquer jeito, nunca foi a minha vibe, assim, sabe? Eu gosto dessa entrega, e eu acho que as pessoas percebem isso. Então, eu acho assim, que sim, eu acho sim que eu me considero Uma das maiores. uma das maiores pela minha entrega não só minha, mas de toda a minha equipe. Você é uma das maiores cantoras, é mãe, mas você também se considera uma influenciadora? De certa forma, sim, porque eu acho que toda figura pública, ela é, por natureza, uma influenciadora. O que você faz, de alguma forma que você fala, o que você faz, a maneira como você conduz sua carreira, a sua vida, a maneira como você expõe isso para as pessoas, ela vai influenciar, sim, a vida de alguém, né? Não influenciadora, quer dizer, eu sou influenciadora. Não, mas Sim. como cantora e figura pública, sim. Eu acho que sim, de alguma forma eu acabo influenciando, sim, outras pessoas. Agora, Lili, já falamos aí de Lady Gaga. Não podemos deixar de falar de sua ligação com o público LGBTQIA+PN. Acho que É, eu acho sei que é que ao é a contrário. sigla LGBTQIA+. Não, é LGBTQIPN+. É. O público LGBT+. Você é uma das cantoras pioneiras a fazer shows na noite, voltando lá, Retrô na noite GLS, Isso. na noite alternativa. E depois de você, vários outros artistas, bandas, cantores, cantoras também foram para esse mercado. Mas você abriu um caminho e continua até hoje. Sim. E eu não considero o seu trabalho um pink money, porque você tem uma relação verdadeira com esse público, Isso. que é uma boa parte do seu público. Por conta dessa sua entrada nesse mundo, de fazer shows também para o público específico LGBT, você já sofreu algum boicote de empresários, sabendo ainda que o preconceito existe? Ou alguma situação de crítica, ou de portas fechadas? Ah, tipo, você Não, não vai eu abrir acho- as portas pra Lili porque ela entendi. canta por esse público, algo do tipo. Porque assim, não é o seu, né, você não faz só show na noite LGBT, Cara, mas assim, sempre existe um talvez preconceito tem. de Eu empresários acho à que hoje noite. talvez não mais. Talvez não mais porque talvez eu tenha chegado já num ponto que eu talvez não precise mais, Provar nada pra ninguém. porque as pessoas já entendem a Lili Araújo como a Lili Araújo é uma artista. Ela pode tocar no lugar que ela quiser, né? Eu acho que talvez sim, por isso. Mas eu acho que lá no comecinho, como você falou, existia sim esse preconceito, mas eu não sei se eu sofri algum tipo de Nunca chegou boicote até às você, né? caras. Nunca chegou até a mim que alguém deixou de me contratar por isso. Se existiu, fiquei sem saber. Já te,
É, O que te contaram? Nunca me contaram. já te acusaram, sei lá, de querer ganhar Pink Money? Eu nem conhecia esse termo, só para lhe Explica pro dizer. povo que tem gente É, perguntando. Pink Money, por exemplo, são artistas que querem ganhar dinheiro às custas do público Do- LGBT. Ah, igual Só uma pessoa. Entendi. Igual Não. pessoa, essas Igual uma expressões. pessoa acolá. Quem é? Quem será essa pessoa? Uma pessoa que gravou uma música e depois tirou da cena. Ah, sim, que tiro foi esse? É. Ah, sim. Ela é a rainha do Se Pink. Ela foi beneficiou, né, do e depois, E depois e depois quis sair. O que foi mesmo que tu me perguntou? a história do Pink Money, porque você assim, você não vive de Pink Money porque assim, não é a sua fonte de renda master. Tipo assim, se eu não fizer mais shows na noite, eu não vou ganhar mais nenhum centavo. Sim. Você sempre abriu esse espaço, se tornou, né, uma referência e sem essa história de Pink Money. Sim. Mas, como você mesmo falou, nunca chegou até você Sim, alguma Motivo, situação. né? Mas já deve ter rolado. Pode ser, não sei, se rolou. E você acha que foi você que abriu a caminho para outros? Outros viram você, ele tá indo, vamos também. Foi eu. Não, a gente tá te perguntando. sei. Você acha que. Foi, não eu acho que sei. foi. Teve o quê? A Lene Silva. A Lene Silva. Além. Aí a música, acho que ela não tá mais nesse mundo da música. Eu acho que a Aline foi Acho que foi antes de mim, você. não foi não? Eu acho que foi no mesmo Acho que período. mesma época. Na mesma época. Pois é, eu não sei, sabe? Não sei, pode Tu nunca parou ser. pra Me pensar, né? conta. Para pra Vai, pensar, tu me vamos conta, fazer tu que... Eu acho que sim. Eu acho que você eu abriu fico espaço feliz. para outros. Então eu fico feliz. Muitos até que foram, fizeram, não fazem mais, porque, sei lá, ficaram com medo de algum boicote, como eu já Sim. falei, e você continua fazendo. Hoje eu vejo muitos, tipo, Até que eu falo, já eu teve falo até, gravação de DVD, o Álvaro Neto gravou eu DVD. falo até no de casamento. coragem também, assim, porque tem banda assim, acho que não é nosso público, não vamos arriscar, não. Mas a Lili Com Araújo certeza, tocou sei. lá. Eu sei que tem gente que faz. Eu conheço cantores que já tem. Não, mas se a Lili Araújo tocou, por que a gente não pode tocar? Deve ter artista que pensa assim nesse lado. Deus me livre de não cantar pra Deus. As bichas não querida. existem, querida. Deus me defenderá. O que faria você largar tudo? Eita. Tudo que... Posso tirar uma opção sua? Carreira. Não, Palco. largar tudo o quê, tudo palco. Tirando seu filho. Tirando a família. Tirando família, o que faria você largar tudo sim? Largar Não quero sua mais carreira. ser Lili Araújo. Quero ser agora só mãe e pronto. Ai, meu Jesus, nunca tinha pensado nisso. Hanna, não quero mais trabalhar com você. Tchau, acabou a carreira. Ei, na pandemia eu falava muito, né? Faltava ela morrer. E assim, Hannah, acho que eu não volto mais a cantar, não. É a cara dela mesmo, isso aí. Cara da Hannah. Quero nem ouvir isso aí que tu tá falando. Não, não quero ouvir isso que tu tá falando, não. Cara, eu nunca tinha parado assim, sei lá. O que faria eu largar tudo? Eu acho que tirando minha família, não sei. Então Porque você pretende- eu acho que Só a assim, família, né? só a família, acontecer alguma coisa assim, Deus me defenda de uma situação dessa. Acontecesse alguma coisa muito grave ali, Lili, uma briga besta de banda. Faria você largar tudo? Tipo, você brigou com seus músicos. Gente, eu brigo sempre, todo dia. Toda hora. A gente convive todo dia, se não tiver briga, minha gente, então não presta. Como é que você tá com... É família, Como é que você convive com alguém ali, uma segunda família, e não tem uns arranca-rabo? Já tem uma manchete pra esse corte. Qual é? Lili Araújo quer se aposentar mesmo na banda. Por falar em briga, já teve treta sua com algum outra cantora ou cantor piauiense? De uma forma, assim, Artista, não, de carreira, sem ser briga pessoal. mesmo, briga, não. Treta? Não, nunca teve. Alguma Não que eu saiba, banda só que- se alguém... Puxada de tapete? Só se alguém... Cara, Tipo assim, Panelinha nos bastidores, existe? deve ter, tem, sempre rapaz, a Lili Araújo vai tocar, que eu não vou Panelinha tocar, não. sempre Bora tem, mudar o sempre- contrato. Sempre tem, Existe tem isso aí, tem. Tem. Antigamente existia assim, ó, não vou contratar a Lili porque ela é mulher. E no meu show só Machismo. bota homem. Machismo, isso é machismo. No tempo eu não entendi Não entendia assim. como machismo. No tempo eu não entendi, hoje eu entendo que é isso, né? Você já sofreu algum tipo de assédio? Não de uma maneira muito Explícita. explícita, porque eu acho que a mulher, ela tem o assédio é O mais... fato até de um olhar de um jeito, né? Esses tarados olharem. Casamento,
Mas eu sempre levo muito na Nada que brincadeira. fosse, assim, ultrapassou a... Não, teve um que ultrapassou lá em Floriano, que lambeu minha mão, fez gestos obscenos. Eu até Isso conto no essa palco? história no podcast do Yeldson. Lili, já te ofereceram, assim, coisas... E eu mandei ele para aquele lugar. No palco? Já te ofereceram Foi no coisas... microfone mesmo, para Ah, todo já mundo te ofereceram ouvir. coisas absurdas, assim, em troca de show? Não, Tipo assim, Lili, hoje eu vou te pagar uma viagem pro lugar, você toca pra mim de graça. pode tocar para mim de Tem que graça. pagar o cachê. É... Já aconteceu isso? Um pedido, assim, de algum empresário estranho pra você? Não, como é aí? Alguma... Sou Não. loira. Agora, Não tô Lili, entendendo. então, o seu cachê hoje é um dos maiores Do Piauí? do Piauí? É a Hanna que sabe, eu Hanna, não sei. você que faz pesquisa de mercado. Hanna, gente, é assessora, amiga, assessora. Tem que participar. Ela tá aqui, Eu gente. Não sei, não sei. Ela Pensa aí, não tem. Raninha, fala pra gente até o final da temporada. Agora é o seguinte, Lili, chegou a nossa hora das nossas Ai, plaquinhas. meu Deus, Temos que é? algumas plaquinhas, temos um momento do Kikiki aqui no EntreteCast. Solte a Aqui voz. temos as 3 plaquinhas. Bridget está, plaquinha verde. Temos que alguns você- nomes, vou mostrar aqui algumas fotos Ai, ai, nem de algumas A pessoas. plaquinha verde é que você adora, que você gosta, que você admira essa pessoa. Plaquinha que você amarela, ama. Amarela é que yellow. tanto faz pra você. Você não convive, não tem amizade, Não fede mas nem também, Sim. ok, não fede nem cheira. não fede nem E cheira. a E a plaquinha vermelha é que red? você realmente não quer nem perto. Não tira o Existe pessoas, chapéu, será, não tira Lili? o Raul Onde é que Gil. vocês arrumaram isso aí, mancho? Tem umas coisinhas aí. Será que pra ele gente- vai dizer, gente, quem é que ela não Tão quer perto? bonito, né, gente? Presta Você atenção, sabe, olha. gente. Caraca. Depois me Vai. dá o nome do remédio desse cara. A receita, né, Brígida? Receita. Que eu já soube que é 0 cirurgias plásticas, viu, Brígida? Não tem nada, gente. Esse É rostinho toda é natural. aquele agora. rosto que você Bonita viu pra caramba. em 93, lá naquele palco. É esse Uns rosto. pés, Aquele palco uns pés lá, galinha lá de mais, né? 2001. É Isso. mesmo, Lili Araújo, que está aqui no EntreteCast. Botox pra não Mas se dar em dia, precisar tem que fazer, você botar. faz de boa, né, Lili? Faço, sim. Inclusive, eu já estou pensando em fazer algo. Eita. Já tá rica? Rica de saúde, de amor, meus filhos, meus gatos. E se você, É isso, eu não se sou você pegada parar o de show, rica, dinheiro, não se tem. você tem dinheiro na sua Tem um conta, sangue de pobre. Hã? se você hoje falar assim, eu não quero parar de cantar, você tem dinheiro pra se... Tenho não. Para me manter, Pra com se com manter. 2 crianças em escola particular, pagando plano de saúde, comprando ração prêmio pra gato, não tem, querida, como sobreviver, não. Ração Por prêmio. muito tempo. Ah, querida. Vamos Meu lá para as gatinho só nossas come couro de plaquinhas. galinha. Como é que é? Só couro de galinha, o gato lá de casa. Ah, Ela Não, come ração mentira, bicho. prêmio. Tá mentindo. Esse gato não come couro de galinha. Selada, Brígida. Tu não é... É, as couro de galinha que Não. é o gato. Não, calma aí, mas Tem ração, eu já vi na casa dela. tu não dá os corão assim, não. Tu- Não, é cortadinho, né? Não, mas é bom. É um Pé de biscoito, galinha, biscoito colágeno. de sal. Não, Tira mentira. dela, Lili. Deixa de ser louca. Primeira Te processo. pessoa. Lene Silva, falamos da Lene Silva. Ai, como é? Aí eu... Cheiro, né? Plaquinha verde, você gosta, você curte. Plaquinha amarela, nem fede, nem cheira. E plaquinha verde, não. Gosto demais, Aline. Faz tempo que eu não vejo. Também faz muito tempo. Mas eu admiro muito o trabalho dela. Ela canta muito, tem uma Ela é- presença e uma energia incrível no palco. Inclusive, se ela parou de cantar, ela deveria voltar. Porque ela é muito massa. Ah, eu queria tanto falar isso pra mim. Lene, um beijo, mulher. Volta, Faz vai, tempo que Brígida, eu não pro te palco. vejo. Fala isso pra mim, Lili. Vai cantar, Brígida, Carinho muito grande. Brígida, pra por ela que que também. tu não bota Ah, a banda, bicha? Pronto. Ai, pronto. Eu gosto dele. A Lili gosta, Lili, que eu quero. Valkyrie Starley. Ai, Nossa, adoro a adoro. Valquíria também. Ela tem uma voz muito potente, ela tem um potencial enorme, grande artista. E gosto muito dela também. Plaquinha verde para Valkyrie Starley. Próximo. Léo. Léo Cachorrão. O que foi? O Léo, eu gosto dele, apesar de que a gente não tem muita. A gente não tem muita. Muito contato. Muito contato. Mas eu também gosto muito do trabalho dele. O Léo, a gente começou ali praticamente na mesma época. Não, eu antes dele, lógico, até porque o Léo, ele não é daqui, ele chegou aqui já um tempo depois. Mas a gente fez parte de grandes momentos na época da Banda Baile, ele cantava Só na Pressão. É um grande cantor, um gato lindo. E sim, gosto demais dele. E um grande artista também, no palco, tem uma presença incrível. Faria um feat. Sim, Léo? total.
Muito bom. Muito bom, próximo. Próxima. Shein. Léo Adoro Santana. o Léo, também um cara muito massa, da vibe Eles também é incrível. da mesma época da banda Bali, né? Eu Trajetória. acho que surgiu ali um pouquinho depois. A Banda Bali é pioneirona, né, velho? A Banda Bali é 95. Eu acho que o Léo veio surgiu um tempo depois, ele quando era só o trio, Xenhen, era ele, o Seu Madruga e o Pônei. Uhum. E o Léo é um cara, poxa, de uma energia muito incrível, um cara do bem e um cara que eu adoro quando eu encontro, gosto de conversar demais com ele, a gente ri bastante. Viu? Adoro. Arrasou. Arrasou, ri bastante. Ai, meu Deus, eu amo a Soraya, sou muito fã da Soraya. A Soraya tem uma voz linda. Eu escuto demais a Soraya no carro. Além dela ser essa pessoinha, né, Meiguinha. maravilhosa no palco. Enfim, adoro demais a Soraya. Será que a Soraya Maravilhosa. cantaria forró? Meu Deus, Elaine Elaine Leonel, Leonel. ela é muito Não, maravilhosa, gente, tira essas cara. outras aqui. Né? A Não vai levar nada Elaine, nenhuma. a Elaine também é ali do nosso tempo. A gente fez muitos shows juntos lá no Toda a Lua, quando ela cantava na Mary Jane, ali naqueles Mary comecinho dela ali também. Eu acho ela uma cantora incrível, ela é uma cantora indo e voltando, tem uma presença de palco. Eu gosto que ela é afrontosa, ela é, sabe, ela é muito massa. Ela é muito massa. Naira Meu Lima. Deus, Naira Lima. Naira Lima. Gente, vamos tirar as outras Gente, a placas. Naira. Ele gosta de E todas. vocês conhecem a Naira pessoalmente, né? Sim, ela é uma Sim. rainha. Vocês conhecem alguém para ter uma vibe mais elevada nas alturas do que a Naira? Ela é Só ela. maravilhosa. Tu já encontrou a Naira alguma vez na tua vida para tu dizer, tu passa 10 anos sem tu ver a Naira, mas quando tu encontra com ela tá sempre Pra cima. pra Sim, cima. mas ela é a energia Dançante. da Naira Lima. Meu Aqui, Ela Deus, ela canta ai, gente, mas é que a Lili e a Nara cantando. e ela tem meu sonho, querida. Naira, amiga, nós temos que cantar juntas. Eu amo a Naira. Dandinha é outra, meu Dandinha. Deus, a Dandinha é outra que no palco ela tem uma vibe, cara. Porque o artista, ele não é só o cantor, Uhum. entende? O artista, ele tem que ter essa coisa maior. Que às vezes é o cantor, cara, canta bem. Mas o cara é o artista, o cara ele sabe. E a Dandinha, ela tem muito É disso, dessa maravilhosa. vibe dela, que é muito massa. E a Dandinha, ela também tem uma história nos palcos. Tem, né? ainda tem uma Muito, história. muito. Quem é? Anderson Anderson Rodrigues. Anderson Rodrigues, cara, o Anderson, quando ele... A placa Ela que não vai tem... nem, ela não vai nem segurar a Eu placa. vou botar um nome pra ela. O já já que ela vai Anderson. botar outra placa. Cara, o Anderson, eu lembro quando o Anderson, eu não sei se assim que ele começou, eu lembro dele assistindo os nossos ensaios lá no Gonzaga Lu, eu ensaiando ali o comecinho da minha carreira, o Anderson começou ali tocando voz e violão, depois ele começou a fazer, começou a montar banda, assim, é um cara que eu admiro muito pela perseverança que ele tem dentro da música, já gravou músicas incríveis com grandes artistas, ele é um cara, assim, um cara que representa muito bem, assim, sabe? E ele E tem uma gosta imagem de crescer, muito né? boa. Pensa eu realmente acho, ele é um crescer. cara ele é um cara batalhador que ele, sabe, ele dá a cara, ele vai, sou admiradora do trabalho dele. Será que vai segurar a plaquinha ou vamos mudar a plaquinha? Próxima. Plaquinhas para Lili Araújo, nossa convidada do Entretecast. Álvaro Cara, para mim o Neto. Álvaro Neto hoje, ele é das maiores vozes, não digo das maiores vozes, dos maiores artistas masculinos do momento. Porque não é só a voz, né? É a Uhum. presença, é a banda, a equipe dele, ele no palco, ele se preocupa também em entregar. O melhor, Ele né? entrega, sabe? Eu acho que a figura dele representa muito. No momento dessa galera nova que surgiu, ele não começou agora, né? Mas que tá, vamos dizer, que tá Que tá na ativa. que tá em evidência. Uhum. Eu acho que ele é um cara assim que promete muito. Lili, você tá para gravar um feat com o Álvaro? Total. Acho o Álvaro o artista assim do momento, sabe? Eu acho que a figura dele é muito interessante. Ele canta bem, tem uma presença de palco incrível, tem uma entrega incrível da banda dele no palco. É gostoso você assistir os meninos no palco. Toparia muito.
Olha, ia ser Eita, tudo, um você- TikTok. Ia ser cheia de dancinha, né, Brígida? Ia adorar, viu? Álvaro, por favor. Próxima Felipe. placa. Eita, Márcia Felipe. Márcia Felipe. Felipe. Márcia Felipe, é, né? Márcia Felipe. Qual plaquinha você dá pra Márcia Felipe? Bom, a Márcia. Essa aqui qual é? Nem fede, nem cheira. Eu vou dar essa plaquinha para ela porque por um episódio que aconteceu comigo, né? Eu acho ela uma grande artista, uma grande voz do forró, sabe? Uma grande voz do forró feminino. Leva o nosso forró para o Brasil inteiro. Mas aconteceu uma situação há muitos anos atrás, nem sei se ela vai lembrar, provavelmente não vai lembrar, mas que eu fiquei muito chateada enquanto, vamos dizer assim, enquanto artista, né? A gente foi fazer um show em Santa Inês, era um carnaval Maranhão. no Maranhão, e a gente estava fazendo show, a minha apresentação ia ser antes dela, ia abrir o show dela, e ela vinha cantar depois de mim. Só que ela estava em outra cidade, e ela não chegava, e o meu show, que era para ser de 2 horas, foi se estendendo para segurar a chegada da Márcia, né? A galera esperando, e ela não chegava, e nem notícia, e tá chegando e não chegava, e eu cantando, e eu segurando, pelos contratantes eu fiz isso, né? Como eu não ia fazer nenhum show depois, segurei. Que você não Por tinha causa do obrigação, evento, não né? tinha obrigação nenhuma, né? Mas em respeito aos contratantes, que é uma coisa que eu tenho muito respeito aos meus contratantes, segurei, porque tá chegando, só que estava chegando o horário de acabar. Os eventos em praça pública de prefeituras têm horário para acabar. E faltando mais ou menos uns 30, 40 minutos para encerrar o show, eles chegaram. Ela chegou com a banda. E a produção me pediu para que ela, como não ia dar mais tempo para a banda subir ao palco, eu terminar meu show, desmontar a estrutura, ela montar a dela, para começar. Não ia ter mais tempo, porque tinha horário para acabar. Faltava 30, 40 minutos para acabar o evento. Para acabar o evento. O evento em si. E aí, a produção me pediu para chamar a Márcia para cantar 2 músicas comigo. Só para dizer, porque a galera estava esperando. Os contratantes Só para dizer que teve muito Márcia chateados, Felipe, né? com a situação, que ela não chegava e tudo, blá, blá, blá. Enfim, chamei com o maior prazer, dividi o palco com a Márcia, caraca, uma mulher dessa, maravilhosa, cantora, subiu, cantou, eu dei o microfone para ela cantou, acompanhada pela minha banda. Ela puxou 2 músicas, a banda acompanhou, e depois ela puxou uma música nova, que era lançamento dela, eu não lembro qual era a música, cara. Eu sei que depois, eu acho que eu coloquei até no repertório depois, mas uma música que ela estava lançando e a minha banda não soube acompanhar, porque ninguém conhecia a música. Quando ela começou a puxar a música, ela viu que os músicos, meus músicos, não estavam acompanhando, porque, enfim, a gente nunca nem tinha ouvido, era um lançamento dela. Ela foi chamando os músicos dela para acompanhar. Os músicos dela estavam em cima do palco, os músicos todos. Pegou o baixo, pegou a guitarra, né? A minha guitarra, o meu baixo, o meu teclado, a minha bateria, a minha percussão, a minha banda inteira. E minha banda inteira, e a banda dela inteira, com os meus instrumentos, os meus equipamentos, acompanharam a Márcia. A música dela foi Márcia. Só que depois dessa música, ela puxou outra música, que puxou outra, e ela fez um show. Ela tirou todos os teus músicos do palco? Sim, ela chamou os meninos. Meninos, vamos para aqui, né? Porque a banda não estava conseguindo acompanhar ela, porque era uma música nova, ninguém conhecia a música. E aí ela chamou a galera, beleza, tá aí, tudo bem. Tudo bem, né? Mas aí ela começou a puxar uma música. Era dentro do meu show que ela estava fazendo uma participação. Já não foi mais participação. Era o show da Márcia Felipe. Isso, aí acabou que ficou ela fazendo um show de meia hora, né? Só que tinha hora para acabar. A produção queria que eu finalizasse o show, que era dentro do meu show que ela estava fazendo a participação. Óbvio. Só que ela já estava dentro do meu show com a banda dela. E ela fez ali suas meia hora de show, e a produção pedindo para ela me chamar para finalizar, porque já estava dando a hora para finalizar o show. E a produção chamava ela e dizia, chama a Lili para finalizar o show, vocês duas. E ela, tá, já eu chamo. E pá, e tome música. E a produção já agoniada, e eu fiquei sentada assim, pasmificada, porque é isso mesmo que eu tô vendo. Eu achei uma indelicadeza, uma falta de respeito. Humildade, faltou humildade. Sei lá, eu fiquei tão estarrecida
Ela te Eu agradeceu, Lili, jamais- pelo menos? Te agradeceu pelo Pois pelo é, o espaço? pior de tudo é que não. Eu acho que Ela esse foi o não grande final. agradeceu. Deixa eu só finalizar aqui. Eita. Como foi que terminou esse show? A produção pediu para ela encerrar o show, me chamar para encerrar o meu show, que ela estava fazendo a participação. E ela transformou num show dela, Finalmente, foi eles uma meia hora de show. pocket show. E aí, foi o que aconteceu. Já tinha passado da hora, ela não me chamava para finalizar. O que foi que fizeram? O pessoal da equipe da produção, do som, desligou. O som. Desligou o som geral. Acabou. Não teve, gente, Não obrigada. teve mais Lili, não teve Márcia Felipe, não teve não teve mais Fit. nada. Finalizou dessa forma. E Nossa. aí, como você perguntou, ela agradeceu? Não, ela desceu, virou as costas, desceu. Todos os músicos também desceram. E eu fiquei sentada assim, meia hora Sem assim, entender. não acreditando naquilo, sabe? Assim, não acreditando. E eu, assim, fiquei muito chateada, assim, eu reconheço demais assim, o trabalho dela, acho que ela é uma grande cantora, canta muito, uma cantora, sabe? Mas esse uma episódio postura vergonhosa. foi muito, Eu vou falar aqui uma foi coisa. triste, sabe? Assim, eu não fiquei com raiva, cara, eu não fiquei com raiva, eu fiquei Passada, chocada. Chocada. Gente, como é que a pessoa faz isso? Incrédula. alguém que quando alguém jamais faria uma situação assim, você se choca quando alguém faz. Então, por isso, minha plaquinha não fede nem cheira. fede. Apesar de entender, de reconhecer que ela é uma artista incrível. Márcia Felipe sendo Márcia Felipe. Pronto, falei, tô leve. É isso. Banda Bali. O que que tem a banda? Banda Ai. Bali. Qual plaquinha você levanta para essa placa? Meu Deus, isso aí onde é, meu Deus? Deixa eu ver se eu Você me lembra onde foi Cara, esse isso aí acho que foi. Você tá aqui, né? Tô aí, ao meu cabelo. Aqui é o Cláudio. Isso aqui é- Essa aqui quem é? Né, isso aí não sei, não. Essa aí é uma fã, eu acho. É fã? Sérgio Algum desses aqui tá com Monique, você até agora, até hoje? Galileu. Galileu aqui. Galileu ali do Beijo, lado Galileu. do Lili, Reinaldo. e aí, você pensa de repente, já rolou a possibilidade, eu sei que eles cantaram contigo nas tuas comemorações de 25 anos, mas assim, uma turnê, Banda Bali, está nos seus planos, O projetos? problema da turnê, isso é uma coisa que as pessoas sempre já quiseram fazer nessa época que eu fiz os 25 anos, em que a gente conseguiu juntar a Banda Bali, que é muito difícil e tudo. O problema de uma turnê é a agenda, porque hoje todo mundo. Porque as pessoas querem ver a Banda Bali, as pessoas querem ver os bailarinos, querem, pelo menos, que tenham os músicos principais que marcaram, os cantores, e toda essa galera tem suas agendas paralelas, né, particulares. Então, você conciliar uma agenda com todo mundo, hoje, cada um fazendo seus projetos, seria muito difícil. Mas você toparia? Pode ser. Eu não descarto, não, mas Seria tipo uma seria hora e uma meia coisa- de Banda Bali. Só Banda Só Bali. Banda Bali. Um repertório maior, só Banda Bali. Banda Bali. Eita, ser tudo. Por que não? Tá aí, gente. Essa foi Lili Araújo. A maioral, a nossa Queremos diva. agradecer a sua participação aqui no Entretecast. Obrigada. Foi muito bom bater esse papo com você. Você sabe que quando você faz parte dos nossos corações, está nos nossos corações, temos um carinho gigante. E desejamos cada vez mais sucesso, Obrigada. brilho na trajetória. E volte sempre. Nós te amamos, Lili. Obrigada. I meus love you, amores. gente. Beijo pra você, meu Ficamos amor. por aqui Obrigada, com a nossa gente. queridíssima Lili Lili Araújo. Araújo. Até o próximo Tchau, pod. gente.